Então, vamos lá, boa noite a todos. Nessa quinta-feira, vamos receber o CEO da Conde Urban Design. A gente já está em negociação praticamente quase 6 meses, né? Eu acho que desde agosto a gente teve o primeiro contato. Verdade. E não deu, porque você viaja bastante e não coincidiu a sua agenda com a minha, essa quantidade de live que eu faço. E deixa eu aproveitar aqui a oportunidade. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, tá? Agradeço demais. Poderia ter feito antes, mas a correria do dia a dia, Renato, não me permitiu, tá bom? Mas peço mil desculpas. Então, vamos lá. Eu que agradeço então, ele tem... Não entendi. Repete. Eu que agradeço a oportunidade. Beleza, ixi. Prazer é nosso aqui, Renato. Então, com mais de 20 anos de experiência no ramo do desenvolvimento urbano. Então, é uma área que eu quero aprender também. Tá? Eu estou surpreso pela pauta e, cara, para mim você é um convidado muito especial. Tá? Eu faço live desde fevereiro do ano passado e nunca passou uma pessoa assim com o naipe que você tem nas lives. Obrigado. Você vê que eu estou até sem graça. Estou até sem graça de falar. Fica à vontade. Então vamos lá, gente. Nas últimas décadas, ele atuou como diretor associado em algumas das mais respeitadas empresas internacionais. Como? Aí vem o nome estranho, hein? Woods Bagot. Eles têm... Repete aí, repete. Woods Bagot. Então ele tem escritório em várias partes do mundo. Eu escolhi algumas aqui porque a lista é muito grande. Então eles têm empresa na Austrália, escritórios, né? Na Austrália, em Londres, Dubai, Nova York, Singapura. Tem outra empresa, Play Dynamics, ele tem em Dubai. Depois tem Perkins Will, a empresa americana com escritório do Canadá, no Brasil e na China. Cara, o escritório é muito grande. Se eu colocasse aqui, era meia hora só para falar. Então, a Conde Urban Design inclui uma diversidade de tipos de projetos, tais como resort e ilha. Eu entrei no site, cara, espetacular. Viajei. Spa privado, comunidade, campos de golfe, campo de pesquisa, desenvolvimento, distritos de inovação, cidade aeroporto. Cara, espetacular isso aqui eu vi. Renovação de orlas e centros urbanos. Cara, que espetacular. Obrigado. Que espetacular. Entrei no seu site hoje e fiquei com o queixo caído. Falei, cara, esse cara mexe com isso. Obrigado. São empreendimentos residenciais e de uso misto. Então vamos dar boas-vindas ao Renato Fachinetti Conde. Tá? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Renato, fala pra gente, as pessoas que não te conhecem, que vão assistir no Instagram e vão assistir a gente no YouTube. Fala da onde que você veio, de onde você nasceu, de onde você está falando e qual foi a sua virada de chave, Renato? Olha, bom, primeiramente, obrigado a todos que estão assistindo e todos que vão assistir. E obrigado, Luiz, pela oportunidade de falar um pouco da experiência que a gente tem em projetos de várias tipologias, como você falou, em vários lugares do mundo e no Brasil, óbvio. Eu sou de São Paulo, sou daqui da Zona Norte e me formei aqui em São Paulo, né, e formei arquiteto urbanista. Né? O urbanismo sempre foi minha paixão, né? Sempre foi, desde a época da faculdade, desde os primeiros... Urbanismo e patrimônio histórico foram minhas paixões desde a época dos primeiros estágios, de todos os estágios, na verdade, foram nessa área. Legal. Mas a época que eu me formei era uma época que tinha pouco mercado de trabalho aqui no Brasil para esse tipo de trabalho. Né? As empresas, o planejamento urbano, né, que é o que existia na época, eu estou falando isso no começo da década de 2000, eram basicamente escritórios grandes de engenharia que só prestavam serviços para governos, né? Então tinha pouco essa consciência. Não é que não existia, obviamente a gente tem grandes projetos no Brasil dessa época e anteriores, né? Mas tinha pouco mercado para o trabalho na escala do quarteirão, na escala do bairro, na escala do distrito e na escala da cidade, né? Para o setor privado. Essa é a diferença, né? Então, eu tinha na minha cabeça que eu não trabalharia nessa área sem uma especialização. Então, logo no começo, logo que eu me formei, a minha esposa
também se formou arquiteta e se formou um pouco antes que eu. E eu tinha a impressão, né, ou a ideia que só com uma pós ou com uma especialização eu conseguiria seguir da arquitetura, que eu me formei, basicamente uma escola de arquitetura, para o urbanismo, né? Nós saímos do Brasil com essa intenção, né, de crescer profissionalmente. Isso foi Legal. logo que eu me formei. Acho que eu trabalhei, depois de formado como arquiteto, só um ano no Brasil. E logo nós fomos para o Japão primeiro, depois Itália, Bahrein. E foi em algum momento, acho que foi no momento, quando eu cheguei no Oriente Médio, né, na Itália ainda eram projetos arquitetônicos, apesar de serem alguns resorts, mas sempre numa escala menor. No Oriente Médio, aí a gente chegou no Oriente Médio no meio da década de 2000, que assim, estavam as grandes cidades, né, os países estavam bombando, né? Então foi um pouco, não foi um primeiro tiro, né? Renato, só me tira uma dúvida aqui. Quem foi sua inspiração quando você, vamos lá, tinha 16 para 17 anos, pensou assim, cara, você é arquiteto, você é designer. Quem que você viu assim de super-herói, falando, cara, eu quero ser igual esse cara? Quem é o cara de referência? Olha, Fala o nome aí. Olha, assim, a grande inspiração da época de faculdade, né, antes de entrar no mercado, que era o mais conhecido e é reconhecido mundialmente aí, sempre, né, é o próprio Jaime, né, de Curitiba, que fez Curitiba, fez todo o projeto de Curitiba. Então, assim, obviamente, Lúcio Costa é um grande, é um Caramba. grande, é um grande nome do urbanismo mundial, né? Eu coloco ele no top 3, pelo menos, tá? Caramba. Pela questão da forma como ele é visionário, né? Mas é como eu falei, né? Eu já citei dois urbanistas brasileiros reconhecidos mundialmente, mas que tem seus grandes projetos no setor privado, né? Então, Lúcio Costa, apesar de vários trabalhos de arquitetura, inclusive, para o setor privado, os grandes projetos dele, principalmente Brasília, para o setor público, né? Então, Caramba, cara. eu basicamente não tinha e talvez não tenha ainda essa vocação de trabalho com o setor público, né? Apesar de todo o respeito que eu tenho, admiração a todos os profissionais, a todos os envolvidos em projetos públicos. Mas eu tinha essa mentalidade, essa ideia que eu deveria crescer, que eu precisaria de uma especialização em urbanismo para me tornar um urbanista, né? E aí, como eu estava citando, na prática, é só um parênteses, né? Em algum momento na faculdade, assim, o que eu queria mesmo era mudar o mundo, né? E, exato. E eu sempre achei que o urbanismo era uma das formas, é uma das formas Que de mudar o legal. mundo, né? É uma das formas mais impactantes, né? E, e acho que esse foi o meu motivador para não ser arquiteto, né? Que era a minha primeira ideia desde pequeno de ser arquiteto, mas eu percebi que o urbanismo tinha um potencial de impacto maior do que a arquitetura pela questão da abrangência dos próprios projetos, né? Então a gente saiu do Brasil com essa intenção de estudar, mas assim, eu digo a gente porque eu e minha esposa, nós fomos parar no Oriente Médio, num ambiente onde assim não dá tempo de estudar, não dá projeto, é dia a dia de trabalho, numa velocidade vertiginosa, né? Então, assim, basicamente eu abortei essa ideia, falei, bom, acho que, né, depois de tudo que eu já estou fazendo na época, né, de todos os projetos que eu já estou fazendo aqui no Oriente Médio, e desde logo, isso eu estou falando aí por volta de 2006, 2007, logo projetos não só no Oriente Médio, como também na China, principalmente, que também era um mercado em crescimento muito na época, ainda é, obviamente. E então eu falei, bom, assim, acho que um dia eu volto para esse plano Bacana. de uma especialização, mas Renato, essa então vamos prática está pegar. me colocando na briga no dia a dia. E foi assim que eu aprendi. Correto. Vamos pegar essa deixa sua aí, quando você deu a virada de chave, escolheu a profissão correta, tá espetacular esse trabalho que você faz. Então fala um pouco para a gente como foi essa ideia de carreira internacional, onde você adquiriu tanta experiência.
Como, como começou? Qual foi os desafios? Por que que estou te falando isso? Eu estou numa cidade e estou num estado que as universidades e faculdades têm um design e urbanismo. Então, é para você passar essa mensagem para os alunos do primeiro ano, segundo período, último período, o que eles vão passar daqui para frente quando acabar o curso. Qual foi o desafio durante essa carreira aí internacional? Assim, a dica que eu dou, né, isso vale para o Brasil também, né? Para quem vai começar a carreira, isso se aplica ao Brasil ou a qualquer lugar do mundo. Uhum. É você ter estar pronto a aprender com tudo e com todos. Tá? Então, assim, eu absorvi tudo que eu pude de todos os profissionais com quem eu trabalhei e trabalho até hoje. Tudo, assim, tudo que eu posso absorver e aprender com toda a humildade, nunca deixamos de aprender, né? Acho que essa postura de estar pronto a aprender o tempo todo, né? E eu senti, assim, eu acho que eu tive logo que eu terminei a faculdade, não trabalhei com urbanismo, né? No Japão eu não trabalhei com urbanismo, mas quando eu entrei em Bahrein, como eu expliquei também na Itália, no Bahrein não foi urbanismo, mas quando eu entrei no urbanismo, aí era como se eu tivesse tirando a barriga da miséria, né? Que Então, assim, legal. eu era o primeiro a chegar, o último a sair e fazer aquilo e faço ainda com prazer, né? E essa dedicação foi um diferencial muito grande no começo da carreira, tá? Quer dizer, os sêniors, né, com quem eu trabalhava, percebiam minha paixão, mais que tudo, né? Mais que o empenho, existia uma paixão ali, existe uma paixão que eu tenho por aquilo que eu faço, né? E isso, assim, foi um diferencial para mim como profissional, como é também para mim como empresário hoje. Quer dizer, a gente coloca paixão naquilo que a gente faz, né? Isso é muito importante. Então, eu ia citar que em algum momento eu entendi também que o cinema também é uma coisa que muda o mundo, porque tem impacto também tão grande quanto, né? E E, por Renato, você sorte, tem cara que foi um bom aluno, viu, Renato? eu fui péssimo, foi horrível. Eu fui terrível. Eu tinha professor que olhava para mim e falava assim: você nem se preocupa, porque você não vai terminar a faculdade, fica tranquilo. Sério, cara. Eu falava assim: pô, professor, Mas você tem eu cara não de bom consegui terminar o aluno. projeto. Ele falou assim: nem se preocupa, você vai seguir outra carreira. Sério, cara. Então, hoje eu dou risada, né? Hoje eu dou risada. É. Eles tinham razão, assim, eu tinha minha cabeça em mil coisas diferentes e não me dedicava. Mas aí na vida profissional foi totalmente. Aí eu acho que talvez eu sentia falta, né? Falei, bom, depois, assim, eu queria muito trabalhar como urbanista e passei pelo menos 3 anos sem nenhum envolvimento com urbanismo. Quando isso aconteceu, a paixão veio de uma vez e acho que essas duas coisas, tá? Tá pronto para quem está se formando e pensa em qualquer carreira, inclusive urbanismo, a paixão, né? Está pronto a aprender e a paixão. Acho que isso são duas coisas. O restante você aprende no caminho. Tá? Muito bem. Renato, fala pra gente aí qual foi a sua experiência de trabalhar nessas grandes corporações, cara. Pode citar alguns clientes com quem você trabalhou, projetos, geografia, deu aquele friozinho na barriga quando você entrou pela primeira vez, falando, cara, agora eu tenho que realmente mostrar tudo que eu aprendi na faculdade. Como é que foi, cara? Fala pra gente aí, meu. É, na verdade, assim, quando a faculdade, obviamente, prepara a gente tecnicamente, né? Assim, a faculdade ela tem a responsabilidade de nos creditar a atuar numa profissão, né? Não necessariamente atuar num mercado específico profissional, não necessariamente te ensina uma postura profissional, né? Não necessariamente. Não é isso que ela certifica. Ela certifica que você tem a qualidade técnica e aprendeu tudo que você precisa para, entre parênteses, o prédio parar em pé e todo mundo, né? Mas quando você chega, eu acho que aí entra essa questão, né? Quando você duas questões, tá? Você chegar num país que não é o seu, uma língua que não é a sua, né? Uma cultura profissional, uma cultura técnica diferente da sua, né? Isso te obriga a uma adaptação muito rápida. Né? Então, acho
que esse boost que teve no começo da minha carreira, de ter que me adaptar rapidamente a línguas, culturas, culturas corporativas também, diversas, foi muito bom, né? E também foi o desafio, obviamente, né? Então, aprender japonês, depois aprender italiano, né? que eu já falava, mas o italiano técnico, e depois o inglês, né? Então, eu parei por aí, não fui para o árabe, só comecei um pouco o árabe. Mas... Renato, aonde vem tanta inspiração, cara? Cara, que eu fiquei Então, assim, apaixonado o que eu vi no site hoje. Da onde vem? Da onde surge isso? eu acho que, Luiz e a todos que estão e todas que estão ouvindo a gente, né? A gente, eu acho que tem algum... eu vou falar assim, vou direto ao ponto, que foi a virada de chave também, depois de passar essa etapa, né? Quando a gente chegou em Dubai, quando eu cheguei em Dubai e fui trabalhar com a minha primeira grande empresa internacional, né? Você, então, descobre, é um mercado, é uma cultura onde você é impulsionado, ou você é instigado a criar, né, com toda a base, tudo, mas assim, a ser criativo e criativo ao máximo, né? Porque o cliente não quer só que você apresente um design sem nenhuma base teórica, sem nenhuma base técnica, né? E mesmo esse design tem que ser um design que seja espetacular, né? Então, quando você trabalha assim, meu primeiro projeto em Dubai, meu segundo, na verdade. Meu primeiro projeto em Dubai foi um residencial na Espanha que tinha 3.000 lotes, mais, assim. Então, assim, meu primeiro trabalho no Oriente Médio, na verdade, foi na Europa. Depois eu trabalhei num distrito com 520 mil habitantes. Aí o terceiro projeto era a torre mais alta do mundo. Sério, cara, que desafio, bicho. Então, assim, Espetacular, aí cara. como assim? Aí você perdeu a vergonha, né? Aí você perde a vergonha. Aí você fala, bom, aí, mano, o que mais tem, né? Vamos lá, o que é distrito? Ah, É distrito de inovação, distrito industrial na China, parque, parque temático no Catar, qualquer coisa, aí você começa foi você aprende, espetacular, né? cara. Eu acho que foi isso. E aí, respondendo a sua pergunta, Luiz, o trabalho nas grandes corporações, elas te propiciam isso, né? Porque você tá com toda a base para isso eu carrego até hoje e a gente aplica aqui na empresa. Você tem toda a base técnica e suporte técnico de várias disciplinas, seja in-house, seja da empresa ou seja de fora da empresa, né? Aham. E você entende como um projeto de grande escala, um distrito, um bairro, quais são os expertises, né, as áreas de conhecimento necessárias para fazer um projeto completo e robusto, né? Aí, claro que isso não é sempre possível, né? Não são todos os projetos e todos os clientes e todos os mercados que te possibilitam isso, né? Mas esse entendimento, essa cultura de, não, vamos fazer o melhor com tudo que é necessário para que o projeto seja completo e seja robusto, né? Também na parte comercial. E isso você aprende só quando você se envolve em grandes projetos com clientes internacionais, com parceiros e colaboradores internacionais. Tá? Acho que isso foi... Caramba, top. Ô, Renato, fala pra gente aí como estão os seus negócios imobiliários nessas regiões, no seu ponto de vista do design, e a demanda do estilo específico, vamos lá, internacional, de um branding. Qual é a relação de cliente e design? Fala pra gente aí Tá. sobre isso. Olha, eu penso o seguinte, Luiz, a gente tem, né, nesses mercados, como eu falei, tem uma relação cliente-consultor, né, que é isso que a gente faz, nós somos consultores de design na prática, né, de uma certa forma mais formal do que a gente tem no Brasil, né, seja por questões políticas ou técnicas, né, então, vamos dizer, trabalhar na China, você tem um limite de alcance. Em um certo momento, a língua ou a legislação te limitam e, a partir dali, é um outro escritório que vai tocar o projeto, né? Então, por isso, você tem uma relação com o cliente
que é uma relação de introduzir, trazer inovações, né? E adicionar ao que já existe naquela cultura, ao que existe naquele mercado, né? Em projetos nos Estados Unidos é um pouco o contrário, né? Ele já tem toda essa base e também você vai ter limitações. Você está nos Estados Unidos, mas também se aplica à Europa e Oceania, vários países ao redor do mundo. Mas ali eles estão também buscando o adicional de valor cultural do seu design, né? No nosso caso aqui, uma empresa, um designer brasileiro italiano que tem um traço, que tem uma linguagem, né, que é diferente do que se encontra naquele mercado específico, e esse diferencial que atrai esses clientes a nós, né? E como eu falei, o Oriente Médio que sai da curva, porque aí são as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Renato, né? me tira uma dúvida aqui. A gente falou muito sobre Estados Unidos, Canadá, Oriente Médio, Londres. Por que ainda você não foi na África? Então, na verdade já fui. Tem uns projetos lá, não com a Conde Urban Design. A África, eu vou explicar para você, Luiz, é o seguinte: é diferente um pouco do Brasil. No Brasil, o mais comum é um escritório de arquitetura ficar grande e evoluir para uma incorporadora, uma construtora, né? Fora do Brasil, para os grandes projetos, para você atuar nos grandes projetos, você tem que se aliar a uma empresa de engenharia, não necessariamente uma construtora, né? Tá. Por quê? Porque as empresas de engenharia, elas conseguem dar as garantias que um projeto grande envolve, né? Então, esses grandes consultores internacionais, todos eles, basicamente, praticamente todos eles, eram escritórios de ótimo design, de grande design, que foram então comprados por grupos de engenharia, tá? Porque o grupo aí oferece o design e também porque o escritório não consegue atuar nesses grandes projetos sem participar de um grupo de engenharia, né? Então, respondendo um pouco a sua pergunta, a África ela é um pouco mais, um ambiente um pouco mais, vamos dizer, difícil de pisar, né? Quem que é o mercado, como você entra, como você tira o dinheiro de lá, é um pouquinho mais complicado, tá? O Então, os projetos... Caribe também, você acha assim, Renato? O Caribe? O Caribe é um pouco melhor, né? O Caribe está entre cultura anglo-saxônica e latina, que as duas a gente entende e navega bem, né? Assim, para citar para você, também já fizemos projetos em zonas de guerra, em países com ditadura. Então, assim, já trabalhamos em vários tipos de ambiente, né? E cada um tem a sua peculiaridade. Mas só os grandes grupos conseguem assumir riscos, tá? Então, acho que esse é um limitador da África, não é um limitador do Caribe, tá? O Caribe ele é bem dominado eu entendo, bem dominado apesar que a gente, como eu falei, o meu primeiro trabalho de resort era um resort no Caribe, que eu fiz a partir da Itália, mas ele é mais dominado pela cultura americana, então é um pouquinho mais fácil de navegar, porém, como eu falei, é difícil entrar, né? Quando você falou campo de golfe, há uns 15 anos atrás, eu estive na República Dominicana e no hotel que eu estava, que é o Catalônia Bárbaro, tinha uma empresa como a sua fazendo o campo de golfe. Aí esse cara era até você e não sabia. Não. Lá não fizemos. Então vamos lá, gente. Ô Renato, fala pra gente então, por que a decisão de fundar uma empresa própria? Qual foi o que te motivou e quais os desafios para o escritório boutique com atuação e localidades tão distintas? O quanto sua experiência internacional adicionou e fala um pouco da sua equipe. Quantas pessoas trabalham com você? Tá. Olha, você pode repetir o começo da pergunta, Luiz? Perdão. Tá bom. Eu quero saber o seguinte: por que a decisão de fundar uma empresa própria? Por que você não continuou com parcerias? E o que te motivou? Né? Eu queria dizer, cara, eu já estou cansado de trabalhar com parceiro, quero montar um negócio meu. O que te deu? E quais foram o desafio para ter esse diferencial? Porque, assim, eu nunca vi uma empresa como a sua, cara.
Tô sendo Tá. sincero. Eu vou falar. Diferenciado mesmo. Olha, lembra? Só cortando aqui fugindo da pauta. No início das lives, eu entrevistei uma mentora que mexe com arquitetura e design. Mas, ô Renato, cara, você anda ano-luz na frente. Ano-luz na frente. Então, ela aqui está começando agora. Obrigado. Entendeu? Então, gente, quem está assistindo, entra no www.conde Urbano Design .com.br que vocês vão ficar apaixonados. Obrigado. Mas Obrigado. conclui aí esse tópico 4. Eu fiquei curioso de saber por que você montou a sua empresa. Então, eu vou começar da segunda parte e eu explico a primeira. Tá. Luiz, e a todos e todas, o design urbano, né? Vamos começar um pouco por aí, porque, assim, para quem está ouvindo a gente, pode ser que não esteja claro exatamente, né, o que pode ser, o que é o design urbano, qual a diferença disso para a arquitetura, para o paisagismo, para o planejamento urbano, né? O design urbano, ele realmente é essa zona cinza entre as 3, 4, 5, 6 disciplinas, tá? O design urbano, que no Brasil hoje é bem mais compreendido, tá? Eu voltei para o Brasil a primeira vez em 2014 e 15 e design urbano era design imobiliário urbano, não era entendido como design de espaços urbanos, de áreas urbanas, né? Mas o design urbano é exatamente isso. Ele é a disciplina que combina todas as outras. Então, quando você pegar uma empresa de consultoria de design, de arquitetura, provavelmente ela tem urbanismo, paisagismo, tudo junto debaixo do guarda-chuva design urbano, né? E aí, por volta de 2015, 2014, talvez até 2013, eu decidi voltar para o Brasil, né, por pelo menos um período, isso não existia no Brasil, né? Então, eu vim, na verdade, fui convidado e vim com uma empresa internacional, né, para o Brasil, para assumir essa disciplina, mas também, assim, era um mercado muito incipiente dessa disciplina de design urbano, que vai trabalhar praças, parques, avenidas, complexos de uso misto, né, na sua concepção, né, e não chegando no detalhe de uma arquitetura, não chegando no detalhe de um paisagismo, mas definindo aquele espaço nas volumetrias dos edifícios e assim por diante. Esse é o design urbano, né, que é conhecido como, que depois evolui para arquitetura, evolui para paisagismo, mas ele sai do planejamento urbano, seguindo a legislação, etc., mas é ele que define a forma urbana, principalmente, né? E aí, eu achei muito complicado ou difícil desenvolver isso, ou seja, atuar naquilo que eu sou apaixonado, fazendo parte de um grupo maior, né? Porque um grupo maior ele tem a sua agenda principalmente mais voltada para a arquitetura, né? Na época eu vim com uma empresa americana. E aí, aliado a isso também um pouquinho de vaidade, né? Você percebe que depois de tantos anos, você já domina bastante a parte, né? No meu caso, primeiro eu aprendi muito a parte técnica, depois eu me tornei um urbanista bem técnico. Aí eu aprendi bastante a parte gerencial de projetos, assim por diante. Foi quando eu aprendi bastante sobre essa interface com todas as disciplinas. E depois eu me voltei para o design. Depois que você passou por tudo isso, fica faltando entender um pouco do Então, você negócio pegou toda essa bagagem aí durante anos e colocou na sua empresa. Muito Sim, bacana, cara. Espetacular. Hoje exatamente. são quantos funcionários, Renato? Hoje nós temos 6 pessoas. Assim, nenhum escritório de design urbano ele é muito grande no geral, se ele não fizer parte de um grande grupo, tá? Então, mesmo os escritórios top americanos, por exemplo, eles vão ter um grupo pequeno de profissionais, tá? Então, ele não costuma ser um escritório grande. Por quê? Porque o nosso trabalho é principalmente a inteligência, mais do que a produção, né? Então, eu vou dizer, um plano diretor completo, ele vai ter, sei lá, perdão, um vigésimo da documentação que um projeto de arquitetura
normal requer, né? Em termos de produção. Então, não costumam ser grupos grandes, tá? Então, a gente tem hoje, entre colaboradores de BIM, colaboradores de paisagismo e de arquitetura, entre Brasil, Dubai e Argentina, nós temos 6 a 8 pessoas, tá? 8 pessoas contando todos eles e contando comigo. Então, não é um escritório grande e não costuma ser mesmo, né? Se você pegar um Duani nos Estados Unidos, eles também têm um grupo ali de 13, 20 pessoas. Caramba. Não costuma. Se você não faz paisagismo ou arquitetura, você acaba com um grupo desse tamanho, tá? E o que é bom, né? Assim, a gente hoje, falando um pouco da Conde Urban Design, nós nos posicionamos como um escritório que trabalha com essas outras disciplinas. Então, a gente trabalha com os arquitetos, a gente trabalha com os planejadores urbanos, né? Então, a gente complementa o trabalho deles, né? E a gente desenvolve paisagismo como uma disciplina irmã, porque assim é muito necessário trabalhar o paisagismo quando você fala de espaços abertos, quando você fala de espaços públicos e projetos. Projetos de urbanismo vão sempre envolver espaços públicos, né? Se um escritório não faz só loteamento fechado, você vai acabar trabalhando com espaços públicos. Então, Bacana, cara. Vamos lá, vamos para o tópico 5º. Afinal, vocês da Urban Design, no nome, é correto a tradução design urbano? Ou que é realmente essa disciplina e por que se diferencia do planejamento urbano, arquitetura ou paisagismo? Fala um pouco para a gente sobre isso. Boa pergunta, eu comecei a explicar isso, né, Luiz? O Urban Design, ele é... Acho que no Brasil talvez a gente já tenha pelo menos um curso que eu lembro, tá? Mas assim, vamos falar de Oceania, Estados Unidos. É uma disciplina em si, Inglaterra, tá? Existe uma disciplina na faculdade que você estuda design urbano, tá? A tradução, eu acredito que a melhor possível é essa design urbano mesmo, que é o que a gente faz design de áreas urbanas, apesar que obviamente se aplica também a áreas rurais, a empreendimentos como, né, parques, por exemplo, fora do Brasil, desenvolver um parque, o projeto de um parque é design urbano também, tá? Então, mas ele se diferencia dos outros justamente por isso, porque primeiro ele pensa em todos combinados, né? Então, assim, requer o conhecimento do planejamento urbano, para você não dar nenhuma tacada fora, né? Você tem que entender de tráfego, oferta de trabalho, oferta de equipamentos públicos, assim por diante. Então, é obrigado e segue e desenvolve projetos de planejamento muitas vezes também, tá? Ele envolve você entender arquitetura, porque você vai ter que saber definir acesso de veículos, acesso de pedestres, gabaritos, vistas, tratamentos de fachada, tratamentos de cobertura, profundidade de subsolo. Então, assim, ele envolve entender isso também. E, como eu falei, o design urbano envolve trabalhar os espaços abertos mais do que simplesmente dizer aqui tem uma praça. Não, você vai ter que entender que altura de copa das árvores você quer, as árvores são alinhadas, não são, é um design mais orgânico, mais ortogonal. Isso faz parte do próprio planejamento do distrito, do bairro e assim por diante. Tá? Então, ele no Brasil ainda não é uma disciplina, torço para que seja, né? Mas, como a gente fala, muitas vezes a gente se refere a um Lúcio Costa como urbanista, sendo que, para mim, além de urbanista, ele era mais um designer urbano, né? Ou outros escritórios que a gente se refere como escritório de arquitetura, que, na verdade, fazem design urbano porque trabalham nessa escala, tá? Mas é uma questão de maturação, uma questão de cultura. Isso, com certeza, tem evoluído muito na última década, tá? Posso te dizer. Renato, vamos lá. Para concluir com chave de ouro, vamos para o nosso último tópico. Fala para a gente aí qual o foco de atuação de vocês. E é certo dizer que são um escritório de design, se é certo dizer, ou urbanismo, ou arquitetura, fala para mim. E quais os tipos de projetos que vocês fazem, localidade
E qual é o diferencial de vocês? Tá. Para Eu, encerrar eu a acho live. que tá ótimo. Acho que tá tudo combinado aí. Sim, sim, exatamente por isso, tá? Porque realmente hoje nós somos um escritório que, como eu falei, se posiciona como, num certo sentido, especialista, porém generalista. Né? Especialista no sentido da disciplina de design urbano, que não é exatamente nem planejamento, nem arquitetura, nem paisagismo, né? Mas generalista porque, como eu falei, o urban design em si é uma disciplina que envolve conhecer todas as outras e colaborar com todas as outras, né? Então, a gente hoje trabalha aqui no Brasil, como eu falei, principalmente, ou, na verdade, somente o mercado privado, né? Clientes privados, mas aqueles que encontram necessidade de desenvolver ou de desenvolver projetos com alguma complexidade maior, né? E como eu falei, assim, nossos arquitetos são muito bons, né? Nossos paisagistas são muito bons. Então, se não há uma complexidade, não há talvez a necessidade de buscar um escritório que tenha experiência em tipologias arquitetônicas e urbanísticas, como a gente citou, campo de golfe, distrito, cidade, aeroporto, assim por diante, né? Quando existe a complexidade, bom, peraí, a gente não consegue resolver isso aqui com as soluções que a gente está acostumado a buscar com os nossos consultores. Aí são quando os clientes procuram a gente. E aí entra a segunda parte que é que você falou, né? Bom, mas e aí? E o brand, né? E o design, né? Então, por que também não buscar um escritório de arquitetura ou de urbanismo para fazer esse tipo de trabalho? Ou de paisagismo, que também poderiam fazer. Mas é exatamente isso, assim, não vou falar de autoria, acho que não é exatamente esse o termo, tá? Mas é a busca pela qualidade e pela identidade própria de cada projeto, né? Então a gente nunca aborda um projeto com uma solução que a gente traz de um outro projeto apenas, copia e cola, vem com a solução. Não, assim, cada um deles a gente vai encontrar alguma coisa que é uma vocação, que é um diferencial daquele terreno, daquele cliente, daquele programa. E assim, eu costumava fazer, assim, para cumprir tabela nos entregáveis de um projeto, fazer um benchmark study com imagens de outros projetos bem-sucedidos no mundo. A gente ainda faz, mas sabe que eu faço isso depois para cumprir tabela, para comprovar um pouco, porque justamente para a gente buscar essa inspiração no projeto em si, e não fora, né? E aí acaba acontecendo isso que você falou, né? Cada projeto tem uma identidade, cada projeto tem uma cara. Verdade, 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 E, verdade. Renato, isso. E acho que... me Pode tira falar. uma dúvida aqui. Você já pensou de ser professor, cara? Então, Porque, cara, ó, a gente tá gosto... aqui, ó, quase 40 minutos. E, cara, assim, eu tô viajando nesse bate-papo. Cara, como você entende do assunto, cara? Cara, você tem que ser professor, da mentoria. Você tem que inventar alguma coisa aí para passar essa bagagem pra gente aí, cara. Amei esse Mentoria, bate-papo. Você fez a gente viajar. mentoria eu já dei muita e assim, tem uma lista de pessoas que acabaram virando urbanistas depois Que de conversar legal! comigo. Agora eu decidi onde eu quero ir. E são urbanistas até hoje, então, né? E são designers urbanos e designers urbanas. E não, eu tenho essa vontade, eu tenho esse gosto, mas eu acho que assim, você tem que, como se diz, você tem que ter o que ensinar, né? Tem que estar colocar paixão, acho que eu não tenho como E, não ó, colocar. bagagem você tem, bagagem. Fala bem, é um cara simpático. Cara, sua bagagem é espetacular. Só Obrigado. falta agora divulgar sua mentoria e Nossa, ganhar dinheiro. se tiver Mas eu sei que alguém, você ganha dinheiro fora daqui. se tiver alguém Ô, aí Renato, nosso na bate-papo tá live tão que bom, cara. quiser uma mentoria, pode me chamar. Não tem, gosto muito. Gente, eu vou deixar aqui o endereço do Renato. Ele está localizado em São Paulo, na rua Iangabaú, Inhambu. 375, 15 Moema. O Instagram dele é @renato.conde, o D. O outro Instagram dele, que é da própria empresa, é @Conde Urbano Design. No Facebook, Conde Urbano Design. No site, gente, entra nesse site,
conte.urbanodesign.com. E o e-mail para contato é o contact@conbandesign.com. Ô, Renato, só para a gente concluir, deixa as considerações finais aí, para a gente encerrar com chave de ouro. Tá? O que depender de mim, cara, para te ajudar a alavancar aí a sua empresa, o seu nome, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, que eu tenho muito conhecimento, em Portugal, onde eu morei 22 anos, cara. Agora que eu tenho seu celular, cara, sabendo de qualquer coisa, tá na mão, cara. Você sabe que demorou a gente se encontrar, quase 6 meses. Mas, cara, gostei de você, você é um cara muito bacana, humilde, primeiramente humilde. Eu vi que quando mandei o WhatsApp, você responde na hora. Que quando eu olhei o seu site, falei, cara, esse cara não vai me atender. Esse cara é muito fácil. Não, Luiz, é um prazer conversar com você. É uma honra e um prazer estar aqui com você e com toda essa audiência, tá? O que eu espero assim, mais do que obviamente oferecer os nossos serviços. Isso. Claro que estou oferecendo, sempre oferecemos, mas é também poder trocar, né? Então acho que isso aqui é uma troca, né? Todas as pessoas que estão nos ouvindo, quiserem entrar em contato, a gente está disponível, tá? Acho que isso é muito importante, porque a troca acontece de todas as culturas, disciplinas e localidades diferentes, tá? Isso vai ser muito bom, né? E é isso. Acho que faz parte da nossa própria natureza, como uma consultoria de design urbano, tá disponível, tá próximo de todos que tiverem interesse no assunto, tá? Muito bem. Então, vou dar como encerrado aqui a nossa live. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Desejo um feliz ano novo para você, um ano próximo para você e para sua família, tá? E estou à sua disposição. Não vamos perder contato. Gostei muito de você, cara. Você é um cara muito especial. Gente, ficam com Deus. Um abraço. Tchau, tchau, Renato. Fica com Deus, irmão. Valeu. Tchau.